Queridos amigos, aqui estamos para falar de um tema que nessa época sempre surge: o Natal com Jesus. Entretanto, quando pensamos nesse título, não imaginamos que o Natal sem Jesus também existe em nossa vida. Na doutrina espírita, costumamos ouvir: todo dia devia ser dia de Natal. Sim, porque no Natal nos sentimos mais ligados aos familiares, aos amigos, aos necessitados, pelo menos deveríamos. Mas o Natal sem Jesus, ao longo de todo o ano, nos afasta das realidades que precisamos modificar. Não adianta, na época do Natal, sentirmos todas as emoções que a lembrança de que Jesus veio à Terra nos traz, se ao longo do nosso dia a dia nós não somos tudo aquilo que nós podemos ser. Em relação aos nossos familiares, que são as almas mais chegadas a nós, inclusive pelas diferenças que temos e também pelos resgates que devemos fazer, mas principalmente aqueles que estão distantes da nossa presença, mas nos mentalizando. Aprendemos tanto quando estudamos doutrina espírita. Inclusive, quando há mais de 50 anos atrás eu cheguei à doutrina, se falava muito do processo de influência espiritual negativa que os desencarnados sofredores exerciam sobre nós. Com o tempo, os espíritos amigos nos recordaram de que encarnados que não gostam de nós, mesmo distantes, também nos mantêm sob a tutela dos seus tristes pensamentos, se nós o permitirmos. Então, quanto mais vamos estudando doutrina espírita, mais percebemos que somos os criadores das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas renovações e das nossas perturbações. Quando Jesus foi preso, na véspera da sua crucificação, Emmanuel conta a Chico que, assediados pelas almas mais perversas, os soldados romanos torturaram Jesus a noite inteira. E é claro que se levou muito tempo para se saber disso. Entretanto, Cristo, aceitando todas as humilhações, permaneceu sabedor de que aquele era o seu final na Terra, era a razão da sua partida. Eu costumo brincar nas palestras, quando falo de Jesus, que ele é Jesus porque aceitou tudo. Eu, se fosse ele, na hora que me deitassem naquela cruz, quando fosse me colocar o primeiro prego na mão, eu levantaria e diria: acabou a conversa, acabou a farra, a brincadeira, o governador da terra sou eu e vai ser diferente. Mas claro que ele não fez isso. Claro que ele tinha pouquíssimas pessoas a apoiá-lo. E os amigos espirituais contam que Maria, no instante da crucificação do filho, abraçava seus pés e olhava aquela multidão procurando todos aqueles que tinham sido curados por Jesus. E Emmanuel contou ao Chico que estavam muitos lá, mas todos acovardados, todos chorando, sem coragem de se apresentar e dizer que tinham sido curados por aquele homem extraordinário e que principalmente tinham mudado as suas vidas na concepção das suas atitudes, porque muitos deles, uma vez saudáveis novamente, já estavam buscando as perturbações que os haviam tornado doentes. Por isso, o Evangelho descreve sabiamente que Maria, Madalena e João, os três ali estavam, porque impactados pela crucificação do Cristo, até os discípulos estavam escondidos. Por isso, quando Jesus vem à Terra e todas as estrelas do céu, não só a estrela de Belém, se iluminam para dizer que ele está na Terra, começava uma saga nunca depois repetida, quando o governador da Terra se corporifica
E é extraordinário imaginar que ele permitiu que Maria e José o ensinasse a andar, a falar. Ele, quando menino, conta os amigos espirituais, só brincava com ele, só fazia parte do seu pequeno grupo aqueles que não maltratassem ninguém, principalmente os animais. Imagine, há mais de 2000 anos, ele abraçava toda a criação e ensinava com seu exemplo que todos deviam ser amados. Mais tarde, andando com os discípulos, Emmanuel contou a Chico que enquanto ele atravessava, caminhando tranquilo pelos prados, as flores, reconhecendo quem ele era, se abriam fora de época, simplesmente para exalar seu perfume e homenagear aquele homem. Imagine, nós não temos ideia, até hoje, do que significou a vinda de Jesus à Terra. E deveria significar, para o coração de todos nós, uma mudança definitiva. Eu fico triste quando vejo os amigos espirituais dizerem que muitos de nós, que hoje abraçamos a doutrina espírita, estávamos no Sermão da Montanha, ouvindo pessoalmente aquelas maravilhas. Mas, obviamente, nada fizemos e chegamos até aqui, ainda com nossas lutas, ainda com nossas dificuldades tão grandes. Por isso, o Natal sem Jesus é bem conhecido de nós. É quando podemos ajudar e nos negamos a isso. É quando fingimos não ver a dor do outro. É quando não temos tempo para escutar o que o outro tem a dizer. É quando, sem saber de nada do outro, já formulamos uma expectativa, muitas vezes mentirosa, em relação a ele. É quando apontamos para o outro com nossa intolerância, com nosso preconceito, com nossa falta de vontade de entendê-lo. E Emmanuel também dizia: é preciso aceitar o outro, seja quem for, como ele é, para que ele se torne melhor. Deixando claro que quando não aceitamos o outro, ele se sente de tal maneira solitário que vai em busca não só de outras pessoas, mas muitas vezes de outros problemas. E nós poderíamos tê-lo ajudado. Para nós espíritas é perigoso, porque parece fácil e tranquilo simplesmente afirmar que frequentamos esta ou aquela casa. Que uma vez por mês saímos da nossa casa e doamos pequenas horas em benefício dos outros. Parecemos estar justificados. Fazemos parte de tal grupo mediúnico ou de tal estudo e achamos que isso nos manterá até o último dia de nossa vida na Terra e, inclusive, nos beneficiará um dia após a morte física fora da matéria. Ainda aí estamos enganados, porque nos perguntarão se fomos felizes, se fizemos os outros felizes, se o nosso preconceito, a nossa intolerância, o nosso estar de costas para o outro não nos afastou das belezas que a nossa vida poderia ter. E é lamentável que para muitos espíritas não haja outra solução do que retornar rapidamente à Terra. O Chico teve um irmão que ele adorava, chamado José, que tinha algumas dificuldades espirituais bem sérias e que trabalhava recebendo há muitos anos almas sofredoras e suicidas. Um dia ele teve o que hoje chamamos de AVC, naquela época era derrame, ficou paralisado por 3 dias e o Chico sentiu uma dor tremenda e perguntou a Emmanuel se não seria possível, mesmo com grandes dificuldades, manter o irmão no corpo. E Emmanuel, com sinceridade, disse a ele que não seria possível, porque ele tinha sido grandemente afetado. E naquela madrugada, a espiritualidade superior estava planejando tirá-lo do corpo físico. E assim aconteceu. O Chico sofreu demais. Sua cunhada entrou num estado de loucura que durante 3 anos ficou internada num sanatório.
e os sobrinhos foram trazidos para Chico e ficaram com ele, e foi grande a dificuldade, porque o Chico já tinha um emprego, mas ajudava a família toda e teve que arranjar um outro emprego, porque não havia como alimentar tantas bocas. Mas, fora da matéria, depois de um período em que se recuperou mais ou menos, José aparece a Chico, relatando as suas dificuldades e contando que ele tinha esse compromisso quando na Terra, porque tinha ignorado em encarnações anteriores toda ajuda que poderia dar a alguém. Portanto, surgiu a sua mediunidade, sendo ele irmão de Chico Xavier, tendo conhecimento, acompanhando Chico no início, nos primeiros anos da mediunidade magnífica do Chico, mas trazia suas lutas, os seus compromissos com as almas grandemente sofredoras. Enfim, ele conta a Chico que tinha chegado a uma conclusão, depois de estudar no mundo espiritual, um retorno. E ele conta ao Chico, eu vou voltar quando o novo milênio começar, porque eu preciso retomar os compromissos que eu recusei. E ele tinha dificuldades físicas relacionadas a isso, daí o derrame que teve. Mas ele diz ao Chico, sabe, Chico, aqui no mundo espiritual eu cheguei a uma conclusão. Sabe qual é o período mais tranquilo que a gente tem? Até os 7 anos de idade, quando a gente está na barriga da mãe, quando a gente sai da barriga da mãe e até os 7 anos, com carinho, pode buscar o colo da nossa mãe. Esse é o período mais tranquilo. Depois, as lutas que deixamos para trás e que não cumprimos, nos buscam novamente. E o Chico chorou, emocionado, porque o irmão já planejava, tanto tempo antes, o seu retorno, sabedor do compromisso que ele tinha com as almas sofredoras. Houve um outro episódio extraordinário, era perto do Natal, e o Chico se viu fora do corpo e encontrou o irmão José. E os dois foram até uma região de muita luta no mundo espiritual. E lá eles encontraram Dona Babina, que era uma senhora que eles conheciam em Pedro Leopoldo e que já tinha morrido há muito tempo. Os 3 se encontraram, José, o Chico e a Dona Babina. Dona Babina com um terço na mão, porque ela era muito católica. Quando ela bateu o olho nos dois, ela disse, durante as horas de sono do Chico, ué, Chico, você também desencarnou? O José, eu me lembro, eu soube que ele desencarnou. Você sabe, estou desencarnada há muito tempo, mas você já desencarnou, Chico? E o Chico então disse a ela, bem-humorado, olha, minha irmã, eu trabalho tanto com quem já morreu, que às vezes eu acho que eu também já morri. E a Dona Babina disse, olha, eu continuo católica aqui. Você sabe que eu fazia tudo que a minha filha queria, mas ela ainda não desencarnou. Eu estou esperando ela vir para cá para ver se eu mudo de religião, porque eu já vi que a sua doutrina, Chico, explicava muita coisa que hoje me faz falta. Mas eu estou esperando minha filha voltar, para que ela me autorize a mudar a minha atitude. Você soube de Monsenhor fulano? Monsenhor, que agora me foge o nome, era um homem temido em Pedro Leopoldo, porque ele era rigoroso, ele levava as pessoas que se confessavam com ele ali, não, tem que seguir Jesus, tem que fazer o Natal todo dia. Então, as pessoas que não tinham consciência tranquila morriam de medo de Monsenhor. Pois ela então dá notícias. Você acredita, Chico, que ele vai às esferas mais altas? Ele é merecedor disso. E você acredita também que com todo o merecimento que ele tem, ele desce aos abismos para procurar antigas pessoas lá de Pedro Leopoldo que se perderam nos seus caminhos. Recolhe essas pessoas e as leva para se tratar. E o Chico acordou ao perceber que Dona Babina continuava com as suas convicções católicas, pelo menos até que a filha pudesse estar lá com ela. E o Monsenhor, que era tão temido em Pedro Leopoldo pelo seu rigor, tinha nas altas esferas
merecimento para andar pelos abismos e procurar as pessoas que ele podia ajudar. Por isso, nós geralmente temos uma ideia errada da nossa tarefa, da tarefa dos outros, e queremos muitas vezes interferir naquilo que achamos que é melhor para outra pessoa, mas esquecidos de olhar para dentro de nós e para nos perguntar todos os dias: Jesus, me aponte caminhos. Que caminhos me levarão às melhores atitudes e à beleza que eu preciso ter na minha alma para que todo Natal seja todo dia? Seja aquele momento em que alguém bate à nossa porta pedindo comida e muitas vezes nos sentimos contrariados, porque estamos lavando uma louça, sobrou tanta coisa no fogão, mas nós achamos que não é hora de sermos perturbados. Nós vamos lamentar muito essas indiferenças. E infelizmente muitos de nós achamos que se está bom para nós, o resto não importa. Então estamos longe de sermos espíritas. Estamos longe até de sermos cristãos. Os apóstolos, na Casa do Caminho, muitas vezes queriam recusar antigos acusadores de Jesus, mas o próprio Cristo lhes aparecia e dizia: traz para dentro essa alma que nós vamos ajudar até o último minuto. Conhecida a história que Humberto de Campos relata, quando Pedro é chamado à porta e um escravo vem trazer um homem tomado pela lepra, que era o seu antigo patrão. A família o abandonara na rua. O escravo o tomou e o levou para o único lugar onde ele sabia que aquele homem, antes tão poderoso, seria assistido, a Casa do Caminho. Mas Pedro, quando olhou, o reconheceu e disse ao escravo: leva o teu senhor daqui. Esse eu não vou deixar entrar, porque me lembro quando Jesus foi julgado, uma das vozes que mais alto se erguia para que o mestre fosse crucificado era dele. A lepra que ele traz agora tem motivo. Leva-o daqui. E fechou a porta. E o escravo ficou com o senhor no colo, já quase morto. Pedro vai até a cozinha quando Jesus lhe aparece. Pedro, que fizeste? Corre lá e traz o nosso irmão aqui. Ele não tem mais solução de cura, mas ele morrerá num lençol limpo e glorificando a Deus. Ele vai viver talvez, porque com toda a energia dessa casa, quem sabe ele ainda tenha mais tempo na terra. E Pedro, indignado, diz a Jesus: mas Senhor, eu queria que ele morresse, por isso eu não o atendi. Vá lá, porque quem sabe ele vai viver. E não há nada melhor para a consciência culpada do que simplesmente viver eternamente. E Pedro, cabisbaixo, foi atrás do escravo e trouxe aquele homem, um antigo acusador do Cristo, para dentro da Casa do Caminho. Quantas pessoas, secretamente, discretamente, nos procuram. Conversam tolices. No fundo, querem contar outras coisas, mas nós não temos tempo nem sensibilidade para fazer daquele momento um Natal. Perguntar a quem amamos ou a quem não amamos se nós podemos ser úteis. Porque estamos com tanta pressa, porque há tantas lutas, porque o mundo está tão difícil. Nós estamos magnetizados pelas perturbações e, apesar de espíritas, não conseguimos ser meramente fraternos. Natal com Jesus é todos os dias pensar, como dizia Humberto de Campos, as mocidades de antigamente: o que eu fiz hoje que só um amigo de Jesus faria, e o que eu fiz hoje que um amigo de Jesus nunca faria.
Humberto dizia, através do Chico, que se respondêssemos essas duas perguntas todas as noites, nós saberíamos realmente o caminho a tomar. Hoje, que ainda temos uma idade relativamente jovem, que ainda temos relativa saúde, porque não sei se vocês já perceberam, tudo nesse planeta é relativo. E esse é só um estágio que pode durar 80, 90, até 100 anos ou mais, mas é só um estágio que passa tão depressa. Nós retornaremos, deixaremos o corpo físico e, de preferência, não vamos olhar para trás, porque vamos deixar tudo solucionado. E no coração de cada pessoa, uma lembrança de afeto em relação a nós. Aí podem ter certeza, seremos mais felizes do que somos nesse planeta. E voltaremos talvez a ele, em circunstâncias felizes ou não, dependendo do que estivermos fazendo agora. O Chico dizia muito: o meu medo é não ser fiel às forças do bem que me protegem, que protegem o universo e que me dão trabalho. Trabalho no sentido de aparecer trabalho para que ele o executasse. Uma vez uma senhora disse: Chico, eu amo meu marido e ele me ama, somos muito felizes, mas eu tenho uma tristeza. Eu entro no centro, trabalho e ele fica do lado de fora. E então o Chico perguntou: minha filha, seu marido é um homem bom? Claro, Chico. O único problema é que ele não frequenta a casa espírita, mas ele é um homem muito bom. E então o Chico diz a ela: ah, minha filha, não se preocupe. Jesus quer que sejamos bons, não quer que nós frequentemos a casa espírita sem que o nosso coração esteja conosco. Isso já é o suficiente. E quanta gente frequenta o ano inteiro a casa espírita e, quando convidado por alguém da própria casa para ser mais útil, sempre alega uma desculpa. Agora eu não posso. Agora meus filhos são pequenos. Agora me dão trabalho porque são adolescentes. Agora vão se casar. Agora nasceram meus netos. Agora meus netos estão me dando bisnetos. E quando então surge a morte, a pessoa nunca teve tempo de ser útil a mais alguém que não seu círculo familiar. Ou ao contrário, no círculo familiar, a pessoa é um tirano, mas dentro da casa espírita alega fraternidade permanente, o que também muitas vezes é uma grande mentira. Por isso, sejamos coerentes com aquilo que dizemos acreditar. Mais do que espíritas, sejamos verdadeiros cristãos. Quando hoje vemos tanta gente expulsa das ruas, das festas, das escadas, por outros que se julgam melhores, eu fico imaginando como Jesus e os seus discípulos devem ter levado vassouradas para sair das escadas onde ficavam, ouvindo Cristo maravilhados. E as pessoas iam chegando, as pessoas iam se impressionando. Quantas delas, anonimamente, ficaram com aquela semente e mudaram as suas existências. Quando Jesus conheceu Madalena, ele sabia muito bem a vida que ela tinha. Sabia também do sonho que ela jamais na terra conseguiria realizar, o de ser mãe. Mas ele disse a ela: ama os filhos que não são teus. E se amares muito, um dia eu virei te buscar. E quando Jesus foi crucificado, ela vai para o Vale dos Leprosos para ensinar as crianças que lá estavam com seus pais doentes quem tinha sido Jesus. Ensinou a muitas e muitas crianças, até que a lepra apareceu. Seu corpo tão belo, seu rosto magnífico, começou a ficar completamente marcado pela doença. E é claro, uma doença que fazia você perder as forças. Ela continuou na tarefa de iluminar as crianças com as histórias do Cristo.
Mas um dia ela não conseguiu se levantar. Estava fraca demais. E ela escuta o barulho da porta. Uma luz ilumina o seu humilde quarto. E ela diz, fazendo assim com os olhos: por quem sois? Não te aproximes. Eu sou leprosa, não vês? E aquele homem vai até sua cama e diz: Maria, amaste muito, por isso eu vim te buscar. Era o Cristo que vinha buscá-la para um novo caminho na eternidade. Portanto, meus amigos, em todas as palavras desse menino que nasceu sem lar, nós vamos encontrar o amor como a solução das nossas vidas. Por isso, Madre Teresa de Calcutá disse sempre: o amor é a maior força que existe no universo. Ela não falou do poder, não falou do dinheiro, não falou de nada. Ela simplesmente afirmava: o amor é o maior poder que existe no universo. E nós, que afirmamos amar, ainda vivemos diariamente um Natal onde Jesus não está. Pensemos sobre isso. Quando nos reunirmos na mesa farta, façamos antes uma oração. Chamemos o aniversariante daquela noite, que é Jesus. Peçamos permissão aos nossos familiares. Um simples Pai Nosso causa um enorme efeito no ambiente da nossa casa. Depois, vamos cear, trocar presentes, mas vamos nos lembrar do porteiro do nosso prédio, do funcionário vigilante da nossa rua. Terá ele tido condições de levar pequena marmita para naquela noite de Natal alimentar-se? Talvez não. Façamos isso. Façamos um prato caprichado para alguém que sabemos que está perto e que muitas vezes não tem o que comer. Ah, meus amigos, de momentos como esse nós vamos precisar muito na verdadeira existência. Porque com certeza algum protetor nosso, ao nos ver retornar, vai perguntar: você veio da Terra? Que notícias você nos traz? Do bem que você deveria ter feito? Do bem que as pessoas estão fazendo lá? Ou das tristezas que você não conseguiu vencer porque simplesmente não quis? O nosso querer também é uma enorme força. Que nós possamos querer de verdade, nesse ano, talvez, um Natal com Jesus portas adentro do nosso coração. Que importa que nos chamem de fanáticos? E muitas vezes as pessoas nos acham fanáticos, simplesmente porque há uma coerência em nossas vidas. Sejamos coerentes, sejamos fiéis ao dia em que fomos criados para a beleza, para a perfeição, que um dia nós vamos alcançar. E até lá, a nossa busca, embora já épocas em que nos esqueçamos disso, será permanente. Por isso, tanta gente, quando vai dormir, se aflige, se emociona negativamente, porque algo em sua consciência diz a ela que uma coisa fundamental está faltando. Não é dinheiro, não é companhia, não é família, não é trabalho. É algo que ela não sabe definir. E acorda angustiada ainda por aquela sensação de que algo premente está faltando. Pensemos o que é. Provavelmente o compromisso que nós deixamos assinado no mundo espiritual não está sendo totalmente cumprido agora. Precisamos fazer isso para viver melhor no corpo e fora dele. Para quando as dificuldades surgirem, tenhamos protetores espirituais que acorram até nós. Dr. Bezerra de Menezes conta que as pessoas que fazem o bem não podem nem ficar resfriadas, porque até as almas sofredoras vão até o mundo espiritual para dizer: olha, fulano tem uma vida digna e nobre, está precisando
de ajuda para ficar bom daquele resfriado. Mas, em compensação, quando a nossa vida não tem o prazer de ajudar, muita gente que poderia não se importa com o nosso destino. Que o nosso destino seja fazer o bem. Emmanuel dizia para Chico: o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. E nós nos distraímos com um monte de coisa, quando o único objetivo é fazer o bem. Que seja um Natal de luz, de paz, de renovação, de novos princípios, de beleza para cada um de nós, encarnado ou desencarnado. E que um dia, saindo do corpo físico, não importa em que época, alguém nos diga: bem-vindo, amigo. O mundo ficou melhor porque você viveu nele. Jesus não veio à Terra por acaso. Veio para nos apontar o caminho. Que possamos seguir esse caminho com alegria, com toda a esperança de que cada dia nos traga novos desafios a vencer, novas luzes a espalhar, e que o Cristo seja o eterno amigo do nosso coração.